Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre. Nós somos o grupo Chico Xavier, em Portland, Oregon, e hoje nós estamos iniciando mais uma vez o nosso trabalho de estudo de Emmanuel. Lembrando que a nossa casa aqui, ela é composta basicamente de voluntários, e pedimos, com a ajuda de todos, para que continuemos aí trabalhando em nome de Jesus. Então, essas são as informações para doação pelo PayPal ou pelo banco. Hoje a nossa palestra é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 93, e se chama Alegria Cristã. Nós faremos uma palestra de 20 minutos e finalizaremos com o passe virtual. Mas antes da gente dar início à nossa conversa fraterna dessa noite, eu convido a todos que fechem os seus olhos, para que nós possamos enxergar um pouco dentro de nós. Vamos sentindo a atmosfera onde estamos, nos ligando ao nosso anjo da guarda, esse espírito benfeitor, mais evoluído do que nós, que tem como responsabilidade e obrigação nos ajudar no nosso crescimento. Nosso crescimento moral e intelectual. Nosso progresso como espíritos eternos. Vamos cumprimentando os benfeitores espirituais dessa casa, do Chico Xavier, agradecendo a presença. Lembrando que cada um de nós já está sendo cuidado nesse trabalho de passe assim que ele começa. Na verdade, quando adentramos a casa espírita, esse cuidado já se inicia. Os mentores conhecem as nossas limitações, as nossas dificuldades. E como enfermeiros diletos, já cuidam de nós, para que nós saiamos desse encontro mais fortes, mais energizados, mais tranquilos e confiantes do que entramos. E assim vamos agradecendo a Emmanuel por a sua reflexão e ao nosso querido Chico Xavier pelo seu trabalho incansável, a disseminação da doutrina espírita. Graças a Deus. Esse capítulo é muito bonito. Ele foi retirado de João e eu vou fazer um pouco de referência sobre o Novo Testamento. O verso é o verso 20 do capítulo 16 e fala o seguinte: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Isso é João escrevendo sobre o que Jesus disse. Esse capítulo 16 de João, e eu estou com o Novo Testamento aberto na minha frente, fala das últimas instruções de Jesus aos discípulos. Então, os discípulos já estavam sentindo que tinha uma coisa esquisita acontecendo, sabe? Jesus estava com um tom de voz diferente, ele usava termos difíceis, complicados, ele falava assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizareis. Então, é para você não ficar surpreendido. Isso vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar a hora, vos lembrei de que eu já tinha prevenido. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E Jesus fala que vai embora. Ainda tenho muito a dizer, mas vós não podeis suportar agora. E aí ele termina e fala assim: em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegra. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus escolheu esse pedacinho pequenininho, mas só para a gente ter um pouco do contexto, né? Do que é que estava acontecendo nesse instante. Jesus contando para eles que ele ia embora.
embora. Mas ele fala, eu vou embora, mas eu volto rapidinho. Depois eu vou embora de novo. E eles todos confusos, sem entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Como assim vai embora e volta e depois vai embora de novo? Enfim. E eles, sem entender, questionam Jesus e estão agoniados, porque a gente sabia que já existia uma perseguição aos cristãos muito grande pelos judeus naquela época. Mas eles tinham as costas de Jesus para protegê-los. E de repente Jesus fala que vai embora, o que seria deles? E o medo que eles estavam sentindo de ficar abandonados, desprotegidos, sem saber qual seria o futuro deles, né? Lembrando que eles eram homens comuns, o único espírito de esfera crística que nasceu no plano terrestre foi Jesus. Então, ele precisou destes 12 homens imperfeitos para ajudá-lo na disseminação da sua doutrina. Não é nem doutrina, na verdade, dos seus ensinamentos, da expansão dos seus ensinamentos. Isso é uma lição importante, a gente entender que Jesus, dentro da sua perfeição absoluta, né, relativa em relação a Deus, mas absoluta em relação a nós, ele ainda precisou pedir ajuda. Então, a humildade desse espírito superior. Né? Então, vamos ler aí o que Emmanuel fala para a gente em relação a esse verso pequenininho, de 6, 7 palavrinhas, falando que a tristeza vai se converter em alegria. Nas horas que precederam a cruz, a agonia da cruz, os discípulos não conseguiram disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Eles não conseguiam entender que a vida continuava. Né? Essa prova da ressurreição, Jesus vem trazer depois. Eles viam as coisas, tinha mediunidade, via anjo, mas aquilo ainda não tinha entrado direito na cabeça deles. Né? Como é que isso se aplica a mim? Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas, e até a gente sabe que tem muita gente que acha que ser cristão, ser espírita é gostar de sofrer, né? Quando a gente se esquece que todo mundo aqui na Terra sofre. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro, destinado aos infames, porque quem era crucificado eram só aqueles que tinham cometido crimes horrendos. Era o pior jeito de morrer, era na cruz, né? Então ele foi comparado ao ladrão, ele estava no meio de dois ladrões, né? Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. E a gente fica pensando, como é que tanto sofrimento pode me trazer paz e alegria? Porque quando eu estou sofrendo, eu só quero chorar, eu quero desistir, eu quero sair correndo, né? Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. E aí a gente se pergunta, auxílio de Deus? Então Deus está me ajudando com isso? Como assim? E muitas vezes a gente se esquece que Deus, Pai, no momento que a gente está vendo um filho querido nosso sofrer, é nessa hora que a gente dá mais amor, a gente dá mais suporte dentro das nossas limitações, né? Porque nós também erramos como pais. Muitas vezes a gente tem dois filhos, um filho tem algum tipo de problema físico, problema psicológico, problema mental, alguma doença, e a gente naturalmente acaba gastando mais tempo com aquele filho do que aquele outro que está inteiro, e o outro acha que a gente não gosta dele, quando na verdade, não. Eu amo os dois igualmente, só que um precisa mais, né? Na hora que a gente precisa mais, é a hora que Deus está mais presente. Chegam como adubo divino. Então, essa dor chega como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que,
De pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. É importante a gente pensar nisso, né? Porque ninguém gosta de adubo, mas todo mundo gosta de flor bonita. E a flor não vai ficar bonita, a planta não vai crescer se não tiver o adubo fedorento. Os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado. Então, a gente está sempre pronto para fugir da luta, né? Para pegar o caminho mais curto. Atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Mas a gente se esquece que quando a gente foge da nossa responsabilidade, a nossa consciência nos chama. E essa consciência, mesmo que ela não esteja desperta enquanto a gente está encartado, ela fica desperta no momento que a gente volta para o mundo espiritual. E aí as coisas complicam, né? Então não é Deus julgando a gente, é a nossa consciência julgando a gente. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência medida, a criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Nós, aqui ainda, na Terra, somos crianças do ponto de vista de maturidade espiritual, de evolução. A gente está num planeta de expiação e provas. Então, se a gente tiver acesso a tudo que a gente quer o tempo inteiro, nós vamos fazer bobagem. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que não se perdessem na ilusão. Não se perdessem na ilusão. O trabalho protege a gente para que a gente não se perca. E chegassem à vida real, qual a vida real? A vida eterna. Com valioso patrimônio de estáveis edificações. Então, quando a gente foca no serviço, no trabalho, ao bem, a gente está criando um patrimônio que é imponderável, que é atemporal. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência. Então, ele não está falando de prazeres do mundo, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Então, Emmanuel, ele faz uma reflexão muito linda, muito profunda, lembrando a gente que essas alegrias eternas, a felicidade não é deste mundo, né? E muitas vezes a gente acaba procurando essa felicidade em festas, em paixões malucas, no dinheiro, nas posses, no que o mundo oferece para a gente, que são, na verdade, ilusões. Por que eu estou dizendo que são ilusões? Porque quando a gente vai embora, o corpo fica. E tudo aquilo que a gente tinha fica também, né? A única coisa que vai é o que eu sou, né? Então, essas distrações funcionam muitas vezes como narcóticos aqui na Terra. Por que eu falo isso? A gente fica viciado nesse tipo de coisa. Eu tenho dinheiro, eu quero mais dinheiro. Eu tenho poder, eu quero mais poder. E aí a gente se esquece de trabalhar o nosso eu como espíritos imortais, né? A gente acabou de estudar o capítulo 7, ou desculpa, o item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da paciência e da alegria real, né? E dizendo que essa alegria real é exatamente a gente conseguir vencer as dificuldades do dia a dia, trazendo paz dentro do coração. E muitas vezes a gente fica tentando imaginar o que é felicidade, mas isso da gente poder colocar a cabeça no travesseiro e sentir, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu fiz o máximo que eu podia, eu fiz o melhor que eu tinha, eu dei o melhor que eu tinha. Isso já é paz, isso já é felicidade. E a gente que trabalha num centro espírita, a gente vê que muitos desses espíritos que vêm em busca de auxílio, eles buscam paz, porque eles não estão em paz. Essa consciência pesada, de tempo perdido, desperdiçado, deixa eles ansiosos, tristes, inconformados consigo mesmo, não é criticando A ou B ou C, não, eu perdi tempo, né? Porque o maior tesouro que a gente tem aqui, nessa encarnação, é o tempo.
porque o tempo não volta. Né? As minhas ações, as minhas escolhas têm consequências o tempo inteiro. Consequências boas, dependendo se as ações são boas, se as escolhas são boas. E consequências dolorosas, se essas escolhas são erradas. Né? Como a gente estava vendo nesse capítulo 16, João Evangelista está relatando os momentos finais da encarnação de Jesus na Terra. Né? E os discípulos sentiam que alguma coisa muito ruim ia acontecer. Jesus falando que ia embora, mas que voltaria, mas que eles, como homens, como nós, homens comuns, ainda não conseguiam compreender o que Jesus tinha para falar. Tanto é que Jesus fala, eu vou mandar para vocês o Consolador prometido, porque tudo que eu tinha para falar, que vocês entendem, eu já falei, né? Ele fala aqui no versículo 12, ainda tem muito para dizer, mas vocês não vão conseguir compreender, né? Então aí ele manda o Consolador prometido, que é o Espiritismo, né? O João, se a gente lembrar, ele era o mais jovem dos discípulos, dos 12 apóstolos, e ele era muito querido de Jesus. E na hora da crucificação, ele entrega Maria a João Evangelista, né? E aí ele fala assim, a vossa tristeza se converterá em uma alegria que nasce de uma prova, de uma dificuldade. E é importante a gente pensar que o que é essa verdadeira alegria? Porque no momento que a gente está passando pela prova, né, pela dor, a gente não fica feliz. Mas a gente, se olhar para a nossa vida, para o nosso passado, a gente vai notar que talvez os momentos em que a gente cresceu mais foram os momentos mais difíceis, que a gente foi apertado mesmo, né? E aí, quando eu quis colocar aí a arena romana, pensando, a gente voltando no tempo de Jesus, dos primeiros cristãos, imaginando que os cristãos eram pessoas muito simples, iletradas, pobres, escravos, todos eles eram escravos, né, dos romanos. E eles passavam por todos os tipos de necessidade, né? Mulher não valia nada, criança não valia nada. E havia uma perseguição constante dos judeus. E os 12 apóstolos, eles sabiam que depois que Jesus fosse embora, que essa perseguição ia aumentar. Eles estavam esperando que Jesus fosse fazer uma revolução, tomar a posse, a força, e Jesus veio mostrar para eles que não, que essa revolução se chamava amor, ele não era um anarquista, ele não era um revolucionário, como Judas imaginava que ele seria, né? Ele não ia fazer uma outra guerra. Eles estavam ainda se espelhando a todos aqueles profetas do passado, mas Jesus era diferente. Né? E aí o que acontece? Jesus parte na cruz, ele morre e volta 3 dias depois e fica com os seus apóstolos por 40 dias. E essa é a prova maior que a vida continua depois da morte do corpo, né? Que essa fase que a gente mora aqui, que a gente fica aqui, 50, 60, 70, 100 anos, ela termina, mas nós continuamos vivos, né? E aí Emmanuel continua. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, então não é para a gente achar que os apóstolos eram super-humanos e especiais. Então, a gente vê que Pedro nega 3 vezes, Judas dedura Jesus, outro foge. Não, eles eram pescadores, pessoas comuns do povo, simples. O único que tinha mais conhecimento era Mateus, né? Que era cobrador de impostos. Então, eles não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra, né? Mas Jesus, com sua vigorosa serenidade, exortava-os na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis.
o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, para a gente não se prender na impressão inicial dos acontecimentos que passam na nossa vida, né? Então, parece que vai estar tudo errado, mas está tudo certo, né? Se a gente está fazendo o melhor que a gente pode, a gente tem que confiar, entregar. Talvez seja essa a experiência que a gente tem que passar, mas que a vida continua. E essa verdadeira alegria, como eu falei, dessa paz de consciência, do dever cumprido, do trabalho do bem, na vivência do amor, isso a gente vai colher depois. Isso vai trazer essa felicidade maior depois, né? As nossas escolhas como espíritos imortais têm que ser mais frequentes numa encarnação, na nossa encarnação, do que nós como simples mortais. A gente tem um monte de barulho ao nosso redor para tirar a gente do prumo, né? Seja as mídias sociais, sejam os jornais, sejam as guerras, sejam os problemas que acontecem no trabalho, na família, de saúde. Mas se a gente lembrar que tudo passa e que a vida continua, a gente coloca as coisas em perspectiva, que são 10 anos em relação à eternidade. O quanto que eu preciso me apegar a essa dor, né? Ou se a gente voltar na época da adolescência, aquela coisa, aquele problema que a gente passou, o primeiro amor que não deu certo, que a gente achou que a gente ia morrer, e de repente a gente olha para trás e dá risada, né? E é importante a gente olhar para si mesmo e entender essa força interior que todos nós temos, porque Deus não dá um frio maior do que o cobertor. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Será que é isso, então, ser cristão? Então, ser cristão é sinônimo de dor, de sofrimento? Não, não é isso, né? Jesus não escondeu que aqui haveria dor e sofrimento. Ele falou isso abertamente para a gente. Ele está querendo dizer, aqui é um lugar de dor e sofrimento. Por quê? Porque aqui reencarnam espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos que ainda têm que se ajustar com a lei do amor, com a lei de Deus. E que estão colhendo as escolhas que fizeram no passado. Mas enquanto a gente permanecer no erro, a gente sofre. A hora que a gente não erra mais, a gente para de sofrer, né? A palavra da cruz, e a gente sabe disso, pode parecer loucura para quem não enxerga além dessas aparências, né? Por quê? Porque qual é a conduta que o mundo nos indica? A conduta do mundo ainda continua sendo do mais forte. Você me ataca, eu ataco você. Você joga uma bomba em mim, eu jogo 3 de volta, né? Eu quero ter uma casa mais bonita, um carro maior, um emprego mais importante, um título mais pesado. Então, sucesso aqui na Terra não é o bem que eu faço, é o dinheiro que eu tenho, a fama, a beleza, a jovialidade, os likes no Instagram, quanto eu sou saudável. Mas essa é a linguagem dos homens. Essa não é a linguagem de Jesus. Homens que ainda são imperfeitos e que não entenderam ainda que todos esses tesouros que para eles são importantes, para nós são importantes, para nossa sociedade é importante, valorizada, quando a gente morrer vai ficar tudo aqui. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Então, quais são as nossas necessidades reais? As nossas necessidades reais são amar a Deus, próximo a nós mesmos. A gente tem que ser da terra, ou viver na terra, mas sem ser da terra. Estar no mundo material, mas entendendo que a gente não pertence a esse mundo material.
Então, não quer dizer que eu possa ser um peso para a sociedade. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que crescer. Eu, como espírito eterno, eu tenho que me desenvolver moralmente e intelectualmente. Mas o objetivo da reencarnação é a gente se ajustar com a lei do amor, a lei de causa e efeito, que é uma lei divina e universal. E a gente tem o livre-arbítrio. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas nós todos temos responsabilidade na colheita, né? Essa colheita é obrigatória. Então, se a gente quer se afastar desse sofrimento, dessa dor, essa dor que veio de escolha de ontem, no amanhã eu estou plantando hoje. O meu amanhã vai ser reflexo das escolhas que eu fizer hoje, né? E o testemunho vem como esse adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. A gente não pode ficar sentado esperando a dor e não fazer nada, de braço cruzado. Não. A gente tem que reconhecer a necessidade do trabalho interior, a gente tem que entender que a gente está aqui para resgatar, que a gente vai enfrentar uma realidade dura, difícil. Mas a gente tem que lembrar que Deus é Pai, que as bênçãos que nos envolvem são muitas. As bênçãos são muito maiores do que as dores. A gente recebe muito mais do que a gente merece. Porque o Pai é perfeito, é justo, é bom. E a gente vê isso muito claro nos livros de André Luiz. Como muitas vezes a gente faz umas coisas horrorosas numa vida anterior e a gente vem aqui e Deus dá uma segunda chance, vai lá, não, vai lá, conserta, né? Essa dor que a gente passa, ela acorda o nosso músculo da compaixão, da fraternidade, porque a dor acaba igualando a todos nós, né? A dor de uma perda de um filho, a dor de um câncer. Só quem passou sabe, né? E a dor não é maior para um ou para outro, a dor é dor. Então a gente sai do nosso casulo egoísta, orgulhoso, e essa dor funciona então como esse adubo. Eu coloquei aí a foto da Pietà, pensando no bloco de mármore que era antes. E o tanto de martelada que esse bloco levou de Michelangelo para conseguir virar essa obra de arte, né? Sem as marteladas, sem o sisal, essa obra de arte não existiria. Então a gente tem que lembrar que nós temos essa piedade, essa escultura maravilhosa dentro de nós. E é muitas vezes nesse esfrega, nesse estica e colhe da vida, que a gente vai conseguir fazer transparecer isso. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida a criaturas do mundo no presente estado evolutivo é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Eu coloquei os legos aí, porque para quem já teve filho, sabe da importância do lego, né? Ver aquela bagunça toda. E a gente muitas vezes não consegue entender o que o Lego pode criar, né? Que muitas vezes aquele caos, né? Faz com que a gente ignore a oportunidade dessas peças se conectarem e criar uma obra de arte, uma coisa bonita. Então, o convite de Emmanuel nesse capítulo é que a gente mude a nossa visão, a nossa perspectiva em relação à dor, compreendendo que o jogo final, o endgame, é muito maior do que essa visão minúscula que a gente tem aqui na Terra, que aqui a função da dor é esse aditivo para a nossa transformação moral e intelectual. E que para o mundo, né, o que muitas vezes aparentemente pode parecer bom, às vezes não pode não ser. Se eu fui uma criança que eu recebi tudo e recebi todos os meus caprichos foram atendidos, talvez eu cresça como um ser humano egoísta, orgulhoso, que não sabe dar, que não consegue sofrer, não consegue agir, e aí eu entro numa depressão, eu tento suicídio. E aí, será que foi bom? Será que foi ruim? O livro dos Espíritos falam, né,
que todas as nossas dores e sofrimentos nascem do orgulho e do egoísmo. Então, enquanto a gente não aprender a trabalhar esses vícios dentro de nós e a servir com amor, com paciência, com resignação, a gente vai estar andando na contramão, né? E o mundo muitas vezes não vai entender isso da gente. Como é que eu posso ter tanta paciência? Como é que eu tenho tanta energia? Pode achar que eu sou boba, que eu sou fraca, por não retribuir na mesma moeda as injustiças, por não roubar nas oportunidades que eu tenho de roubar. Mas os valores do mundo são valores que foram criados por homens imperfeitos. E por isso são valores imperfeitos. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados para que não se perdessem na ilusão e chegassem à vida real, o valioso patrimônio de estáveis edificações. E a gente vê isso, André Luiz, quando uma família encarnada está, isso não está no livro Nosso Lar, está atrapalhando o trabalho, o desenvolvimento do desencarnado, um dos mentores fala assim, vai lá, dá um pouco de problema para eles se ocuparem, esquecerem a pessoa que acabou de desencarnar, para a gente conseguir ajudar ela. Porque quando a gente está com um problema na mão, a gente se esforça, a gente foca, né? A gente procura aquela força de dentro para que a gente resolva. Forças muitas vezes a gente acha que não tinha. Então, a pergunta que eu faria agora é: qual é o patrimônio eterno que eu estou levando das dificuldades que eu estou passando hoje? Né? Eu estou levando revolta, angústia, ou eu estou levando meu crescimento moral, humildade, fraternidade, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 18, fala do bem e o mal sofrer. Então, não é só sofrer. A gente tem que saber sofrer. E a gente vê isso muito claro. Duas pessoas passam pelo mesmo drama, pelo mesmo problema. E tem efeitos completamente diferentes, né? As duas podem ter câncer no seio, uma ficar revoltada ou deprimida, e a outra criar uma fundação para ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo problema. E assim com perda de filho, a gente vê isso no dia a dia. Então, o problema não está na dor, mas no que eu faço com essa experiência, né? Então, o como a gente sofre, como a gente passa, é muito importante. Eis porque a alegria cristã não consta dos prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para os júbilos imortais. As dores são exatamente esses propulsores do nosso crescimento. Lembrando que sempre o nosso fardo é sempre proporcional às nossas forças. E que essas provas bem suportadas vão nos levar a dias melhores, a dias mais felizes. E quando a gente estiver fraco, a gente lembrar da prece. Esse recurso incrível que a gente tem de conexão com o mais alto, de pedir ajuda e também de nos refazer. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha felicidade não é deste mundo. Vinde a mim todos vós que sofreis e eu os aliviarei. Ele deixou a cartilha para a gente. O recado está aí de como vencer os desafios. Como a gente falou, é viver no mundo sem ser do mundo, né? Então, se a oportunidade de crescimento chegou, se a gente está passando pelo momento de aperto, é porque Deus, nosso Pai, já considera que a gente está pronto para testemunhar. Testemunhar e progredir, crescer, e entender. Isso também vai passar. E poder dizer amanhã, eu fui mais forte do que essa dor. Eu venci essa barreira, né? Eu venci através da minha fé, através da minha perseverança, através da minha submissão, da minha abnegação à vontade de Deus. Lembrando que se as coisas difíceis passam na Terra, as coisas boas passam também, né? Então, esse tesouro maior
que a gente conquista, esse é o único que não vai se modificar nunca. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Agora nós vamos para o nosso passe. Eu convido a todos que descruzem as pernas, que coloquem as suas mãos com as palmas viradas para cima, as pernas, elevando o pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que acolha cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, o teu amor, na tua luz, e nos ajude ainda, como seres humanos imperfeitos, que somos crianças espirituais, para que nós consigamos alcançar nossa melhora moral, nosso crescimento intelectual, que nós consigamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas aqui na Terra, de reparação e crescimento, de amor e auxílio ao próximo. Jesus, você sabe das nossas dificuldades, supre as nossas deficiências, nos dá força, coragem, fé, resignação, ajuda-nos, Senhor, a viver cada experiência com um olhar de curiosidade e de agradecimento. Que nós possamos colocar a gratidão em todos os momentos da nossa vida, não só nos momentos fáceis, mas não também nos momentos difíceis, esses momentos que nos ajudam a ser espíritos melhores, a crescer, a caminhar ao seu lado. Mestre amado, ilumina os nossos lares, abraça os nossos familiares que também passam por dificuldades. Que seus anjos da guarda possam acolhê-los e inspirá-los, para que saibam tomar as melhores decisões. Senhor, ilumina o nosso planeta Terra, que passa por tantas guerras, por tanto ódio, por tanto horror. Envolve os líderes de nações para que tenham consciência da sua responsabilidade. Lembrando que todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Fortifica a instituição da família, hoje tão desprezada e esquecida, para que os pais amem e respeitem seus filhos, e os filhos amem e respeitem seus pais. E nesse mês de dezembro, que é seu aniversário, Jesus, que o espírito cristão desperte em nossos corações, não como religião, mas como religiosidade, como modo de conduta. Você é modelo e guia de amor, de compaixão. Finalmente pedimos pela nossa casa, por esse centro que acolhe a todos, que ele possa ser protegido e amparado, fortalecido nesse ano que entra, para que nós consigamos servir sempre em teu nome com muito amor. E assim dizemos, graças a Deus. Graças a Jesus. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus nos fortaleça e nos envolva hoje sim.